Lição número 7. Tópico 2. O que o perdão não é. Todo mundo se situando. Lição número 7. O tópico é o tópico 2, o que o perdão não é. Qual a página de vocês aí? 34. Página 34. Tópico 2, o que o perdão não é. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa, Senhor, nessa manhã, para aprender da tua palavra, aqueles que estão vindo, os que estão indo fazer culto, que o Senhor abençoe, guarde, livre a ida, a vinda, dá-nos uma manhã de bênção, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que o perdão não é? A gente vem falando sobre perdão, e essa lição tem sido muito interessante por tudo que a gente tem trabalhado nela. E o que é importante é o entendimento de perdão. A gente precisava de conversar sobre isso, e eu estou sendo bem cuidadoso nas colocações, porque a gente tem que entender de verdade o risco que a gente corre no nosso relacionamento com Deus, de achar que eu posso estar mal com as pessoas e vou estar bem com Deus. E tudo prova aqui o contrário. Se eu estiver mal com as pessoas, eu vou ter dificuldade de me relacionar com Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. Pede o pessoal aí do banheiro para parar a bagunça aí, por favor. Está vazando aqui dentro. 2.1, perdoar não é... O que o perdão não é, né? Perdoar não é desculpar, ok? Vamos ler esse parágrafo? Perdoar não é desculpar. Frank, lê para a gente. Perdoar não é desculpar. De modo geral, pedimos desculpa por um ato involuntário, se involuntariamente eu pisar o pé em alguém e, logo em seguida, pedir desculpa. Muito possivelmente serei desculpado. Já o perdão é diferente, o que me levaria a pedir perdão a uma pessoa. Algo que fiz, o que ofendeu. Como ter falado mal. Ter falado mal dela, alguém ter explorado algum defeito daquela pessoa. Tê-la humilhado na presença dos outros, ter subestimado a sua capacidade, ter negado a ela algum favor, enfim, há tantos motivos que seria impossível alencá-los. Aqui, um simples pedido de desculpa não seria suficiente. O que eu acho interessante aqui, a gente precisa conversar sobre isso em detalhes. O perdão não é só simplesmente desculpa. A gente usa esse termo também, né? Foi mal. Pisar no pé foi mal. Esbarrar foi mal. Ok? Tem atitudes que desculpa foi mal, não tem nem sentido. Porque, via de regra, o que o autor está falando, não foi sem querer. Tem coisas que a gente faz propositalmente. A gente fala porque quer falar. E não podemos simplesmente achar que é comum, é normal. E a normatização de ofensas hoje nas mídias sociais se tornou uma coisa muito comum. As pessoas simplesmente ofendem e depois, não era isso não, acabou, foi mal. Não é tão simples assim. Ah, não, eu falei, mas 2 dias depois deletei. Não é tão simples assim. A pessoa tem que parar e assumir algumas responsabilidades. Eu fico ouvindo a web rádio Deus Provedor o dia todo, quando eu estou trabalhando. E aí tem uma das pregações, eu não lembro quem é que prega, porque de hora em hora tem alguém pregando, né? Mas eu não lembro se é alguém que prega. Acho que foi você, Vitor, que fala de expectativa. Né? Viu? Eu fico ouvindo, falando que, do azeite. Do azeite. O azeite simplesmente não acabou. Não havia mais vasilhas, né?
Então, se tem expectativa, o azeite continua caindo. Não é mais ou menos isso? Muito... Caramba, muito boa essa reflexão. Eu acho fantástica a palavra que você consegue, em 2 minutos, deixar uma mensagem que mexe. E propaganda da Web Rádio, você ouça lá, 24 horas com você. Então, eu parei nisso e falei assim, caramba, a expectativa ela é um problema gigante. Não para Deus, mas quando é em relação às pessoas. E a gente cria expectativa. Quando a expectativa ela é frustrada, isso afeta muito. Você gera uma expectativa a respeito de como vai ser tratado. Você gera uma expectativa sobre reações. Por exemplo, você chega com uma boa notícia para dar para alguém que você gosta. Você tem uma expectativa. E quando você contar para ela, imagina, a pessoa já tem 2 filhos, fica grávida do 3º. Aí vai contar para quem gosta. Estou grávida. Caraca, que azar. Que desgraça, hein? Se já estava ruim, agora vai piorar, hein? Se dividir para 2 já estava difícil, imagina dividir para 3. Imagina a expectativa. Você queria falar assim, pô, parabéns, que Deus abençoe, que venha com saúde. Não. Você cria a expectativa, só que a expectativa que você cria é você que cria. O problema é o que vem do outro lado. Normalmente, o que magoa é a frustração da expectativa. Porque quem você não conhece não te magoa. Amém ou não? Não tem sentido. Estou muito magoado. Com quem? Uma pessoa que passou ali na rua e quase me atropelou, ainda me xingou. Por isso eu estou triste. Não tem nem sentido. Você fica triste se quem passou foi o Vitinho. Caramba, pô, Vitinho, buzinou na minha cara, reclamou ainda. Aí você pode gerar, porque, pô, não, o Vitinho não. Pô, o John, da Jéssica, o Mateus. Porque você conhece. E quanto mais próximo, maior a expectativa. Não tem jeito. Isso não é uma coisa que eu consiga controlar. Vocês têm a expectativa minha como pastor, não tem jeito. Mesmo que eu não atenda, mesmo que seja algo até acima do que eu mesmo posso dar. Você que criou, não foi eu que mandei você fazer. E quando a gente cria uma expectativa acima do que é o esperado, ou até do que a pessoa pode dar, uma hora vem a frustração. E aí alguns sentimentos começam a brotar, porque algumas atitudes erradas começam a acontecer. Isso vai gerar problemas de relacionamento. E às vezes não é culpa nem da pessoa. A gente tem primeiro, eu preciso falar disso porque é importante. Quem aqui já se magoou com gente que gostava e levou muito tempo para liberar perdão? Faz sinal com a mão só para eu ver. Ó, só para você, eu estou mostrando que não é nada anormal, tá vendo? Aí você fala assim, pastor, é algum problema espiritual? Não, esse problema é ético. Sempre vai existir, é relacionamento. Sempre vai existir. Você não pode entrar numa caverna e se esconder lá. Você vai continuar convivendo com pessoas. Uma hora vai ser uma hora vai ser outra, não tem jeito. Pessoas próximas geram a possibilidade de expectativas positivas. E, em compensação, também gera expectativa de frustração. Como lidar com isso? Pergunto querendo resposta. Como que eu faço para lidar com pessoas que eu gosto sem correr tanto risco de gerar a mágoa, a frustração? Como que faz? Evitar. Eu até achei interessante. Deixa eu pegar essa evitar. Eu vi uma postagem seguinte. O tolo encara todos os problemas. O inteligente resolve todos os problemas. E o sábio nem entra nos problemas. Caraca, é isso. Se eu posso evitar, eu nem vou me meter nisso. Só que eu tenho que pensar no meu relacionamento. Eu tenho que alimentar isso, porque existe um processo de alimentação, gente. Eu acabo alimentando e o negócio cresce. Às vezes era só um detalhe,
E aí eu começo, aonde vem o problema que a desculpa não resolve. Pensar mal das pessoas. O que acontece? Como que faz para pensar mal de alguém? Pensar, ó, não estou falando que você falou, não. Pensou. Primeiro pensa, depois fala. Me dá um exemplo. Exemplo de pensar mal de alguém. Dá um exemplo de situação. Como? Em que situação? Isso é você pensando, nem falou nada com ninguém. Eu bato o olho. É claro, tem gente assim, tipo, não vou falar o nome de ninguém, não. Só ali na direção. Tem gente que você diz assim, pô, metida, é snob. Você não deu nem a chance da pessoa. Por exemplo, vou falar o nome não. A esposa da Adriana, você olha assim, você diz assim, ela é metida, não fala com os outros direito. Você já conversou com ela? É um doce de pessoa. É uma pessoa maravilhosa, 50 no Pix, só depois. Mas esse erro a gente começa a cometer, porque vai ser desse jeito que a gente caminha para abrir a boca e cometer erros, ofender, magoar. Não é um processo do nada. Primeiro eu penso. E aí, o que é terrível? Eu concluo. Ela é. No primeiro momento eu acho. No segundo momento eu concluo. Ela é. Mas eu ainda nem falei nada. A partir daí agora, eu começo a implicar com. Olha a situação. Já viu gente que implica com você sem você falar assim, gente, eu nunca tive problema com essa pessoa? Nunca discutimos, nunca tivemos nenhum tipo de atrito. Por que ela tem esse problema? Foi tudo gerado na cabeça dela. Ela achou, ela concluiu, ela foi ao juiz e bateu o martelo. Você está condenado por ser metida, pronto. Mas nunca deu a oportunidade. Esse é um problema. Outro problema. Alguém que já é contaminado fala com você da pessoa e você simplesmente acredita. Acontece isso? Acontece ou não? Como que você faz para não ser contaminado por outro que já tem a mente contaminada e agora vai vazar as coisas? Alguém fala, fico quieto para não me comprometer. Não, ficou quieto e já se comprometeu. Essa é a regra do jogo. Sabe, se alguém chega perto de você e fala mal da Fran, tadinha da Fran, e fala mal da Fran, e você está ouvindo ela falando, não é mole não, né? Só Jesus. Aí diz assim, não quis me meter. Não, você já se comprometeu. Primeiro, existe uma regra básica. Se você gosta de alguém, você tem que defender. Eu não acredito em ninguém que diga eu te amo e não defendo. É assim ou não é? Você acredita em alguém que diz que te ama, mas não te defende? Se parar perto de mim e para falar mal da Fran vai uns R$200, Fran, de Pix, não tem nem como ser menos que isso. Amigo, vai tomar uma só. Mas vai ser na hora, eu não vou ser... Ai, pastor, o pastor foi rude comigo. Explica por quê. O que é que eu fale? Porque você veio falar mal da Fran comigo. Eu não aceito. Pronto. E isso é dizer que ama, é dizer que quer bem. O que acontece é que você ouve quem já tem opinião formada sobre a Fran, de repente sem nunca ter trocado uma ideia com a Fran. E agora ele pega essa opinião formada, que antes estava só na cabeça dele, e vai contaminar você. Você pega essa versão da cabeça da pessoa e agora trata isso como verdade. E começa a olhar torto para a Fran. A coitada da Fran até agora nem está sabendo de nada. E já tem 3 olhando torto para a Fran. Aonde surgiu isso? Naquela primeira que pensou e concluiu sem nenhum motivo para isso.
Isso acontece aonde? Em qualquer lugar que tem pessoas. Na igreja. A gente tem negócio, porque na igreja, eu falei, qualquer lugar que você coloca pessoas, se botar bicho, não. Mas se botar pessoas... Foi feito um teste com aqueles camundonguinhos branquinhos, que são bonzinhos, né? Trancaram eles dentro de um lugar e botaram comida à vontade e água à vontade. E, Tuninho, melhores amigos, porque são bonzinhos, são mansinhos. Diminuiu a água, diminuiu a comida, eles começaram a ficar meio agitados. Muito obrigado, meu amor. E eles começaram a ficar meio agitados só. Reduziram ainda mais a água e a comida. E eles começaram a um se esbarrar no outro, se irritar com o outro. Cortaram a comida. Eles começaram a brigar um com o outro. O que esse teste social mostrava? Que o mais dócil dos animais, quando sobre situações extremas, tem mudanças de humor drásticos. Pode ser que você chegou aqui com um problema extremo, mas o restante das pessoas não tem nada a ver com isso. Mas muita gente mistura. Ele chega aqui estressado e joga isso em casa na família, depois joga isso aqui, aí chega na igreja, taca isso nos outros, e aí você fala assim, gente, o que está acontecendo? É a pessoa que não está sabendo lidar com a vida dela. Ponto. Eu fico imaginando se eu fosse me valer dos meus problemas para definir meu humor. Eu ia viver rosnando. Paz Senhor, pastor. Sei que paz nenhuma. Tem motivo não para ter paz. Mas tem gente que não consegue. E aí agora a gente tem problemas nessa ponto. As mágoas virão por quê? Você vai ser injustiçado, que vão falar de você sem motivo. Você vai ficar triste porque pessoas vão ouvir e acreditar em coisas ditas sobre você que nunca foi uma verdade, e elas simplesmente vão acreditar sem dar a margem para você de se defender. Por isso a Bíblia diz, tem alguma coisa, faz o quê? Contra o teu irmão? Vai ter ele. Normalmente, a solução é simples. E evita chegar nesse ponto de que desculpa não resolve mais. E aí, eu pelo menos sou assim. Eu vou chegar, vou logo avisando, hein? O Tiquito falou mal da Fran. Falo mesmo. Fran, cuidado com o Tiquito, porque fica dizendo que é teu amigo e estava falando mal de você. Veio falar mal comigo, eu dei um fora nele, que ele está até sem graça comigo. Por isso ninguém me procura. Porque eu não vou aceitar isso. Em contrapartida, eu chego aí, já vi. Em contrapartida, se alguém falar mal do Tiquito, eu faço a mesma coisa. Mas ele não interessa. Vai até ele e resolve com ele. Mas ele tem aquela barbichinha de metido. Nenhum baterista é tão crente. Não que não seja verdade, não é isso que eu estou falando, não. Mas você concluiu isso baseado no quê? Na experiência com ele? Entendeu a diferença, Vitor? Foi sua experiência com ele? Ou terceirizaram para você isso? Você pegou essa verdade de alguém que na verdade não era verdade e agora virou verdade para você porque você foi contaminado por isso. E às vezes você está perdendo a oportunidade de conhecer alguém que vai ser bênção para você, porque você conclui. E tem muita gente, repito, não estou falando de igreja, estou falando de convívio ético, social. Tem muita gente que o tempo todo está concluindo sobre as pessoas, sem dar o direito das pessoas de se apresentarem e dizer quem são. É o jeito de cada uma. Leandro. Ô pastor, quando o senhor fala sobre essas coisas, não tem como eu não lembrar daquele meu grande amigo, que era daqui da igreja. Ixi, menino, é verdade. Tem jeito, pastor, não tem jeito. Que eu estava falando com o Júnior aqui agora, né? Que a atitude que o senhor tomou foi assim, até eu mesmo, eu fiquei sem graça pelo cara, né? Que o cara foi...
Deixa eu ver se eu lembro a história. Você estava chegando, Isso. ele já estava. E o tempo todo me abraçando, falando comigo, cara, já fui seu festejando. líder, você tem que tocar com a gente. Tu é o cara aqui do Ministério de Louvor. Cara, que bom que você veio pra cá, cara, tamo junto. Isso com ele. Me chama depois de um culto, diz, pastor, eu só queria te alertar sobre esse... Aí ele estava passando assim... Essa praga que está chegando na Deus O Provedor. inocente não está sabendo, Ismael. Ainda fez assim pra gente. E ele, aquele ali que fez sinal. Pastor, tralha. Por todo, desse jeito, por todo lugar que ele passou, deu problema. Insubordinado, não ouve pastor, não segue direção. Problemático. É só um minutinho, irmão. Só um minutinho. Irmão! Aí chegou, o coitado chegou na inocência. Que bom que você veio para cá. Eu estou feliz pela tua vinda. Estou sabendo que você é músico. Seja bem-vindo. Espero que seja um tempo bom aqui na igreja, na família, tá? Eu só queria esclarecer uma coisa. Mas não foi, Leandro? Eu só queria esclarecer uma coisa. Esse irmão aqui, o coitado inocente ainda. Meu amigo! Falei, esse irmão aqui está dizendo que você é uma tralha, que você é insubordinado, rebelde, e por todas as igrejas que passou, não é isso, irmão? Só deu problema. O Leandro falou assim, como assim? Tadinho, deu pena. Eu falei, como assim? Falei, não, eu falei, como é que é teu nome? Ele, Leandro. Leandro, fique tranquilo. Eu só estou te mostrando como que funciona comigo. Eu vou dar tempo para você provar a verdade, quem você é. Não seria justo eu não deixar você provar. Eu não vou me basear na opinião desse irmão. Eu vou querer que você vá caminhando e mostre para que você veio, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. E saí. Até hoje eu não tenho ideia do que rolou depois. Então, ficou lá, porque eles continuaram, tocaram junto e ficaram. Então, não vou falar o nome, porque senão eu cometo o mesmo erro. Ele não está mais aqui para se defender. Ismael. Pastor, esse posicionamento do senhor é o posicionamento que todos os líderes deveriam ter. Eu acho que se todos os líderes tivessem esse posicionamento, as igrejas, de forma geral, estariam mais saudáveis. Entendeu? Porque, infelizmente, o senhor está retratando tudo que acontece aí no dia a dia, né, pelas igrejas. Acredito que nessa igreja não. Às vezes as pessoas ouvem coisas, entram numa briga que não é para ela entrar, absorve aquilo, já guarda aquele rancor. E pior do que isso, da pergunta que o senhor fez sobre as pessoas que já ficou magoada há muito tempo, eu acho mais perigoso também, essa pessoa, na verdade, ela foi magoada, só que já está há muito tempo, e a pessoa vai pedir perdão para ela, só que ela não quer liberar o perdão, aí é mais complicado ainda. Eu sei que ela tem todos os motivos para ficar triste, para ficar magoada, mas se ela não liberar esse perdão, ela vai ter problema. Ela vai ter problema porque isso mexe com a salvação, entendeu? Então não tem sentido. Eu sei que ela tem todos os motivos para não querer perdoar, mas o perdão faz parte da nossa essência, entendeu? É interessante, pastor, porque esse aqui é o ponto. Leandro tem que seguir a vida dele, perdoar o irmão e pronto, segue a vida. Isso não significa que o irmão vai pedir perdão. Ok? Separe essas coisas. Quem não libera perdão, só gera sentimentos tóxicos dentro dele mesmo. E o outro que, perdoando ou não, é problema dele. A gente tem que separar isso. Eu vou ver se eu perdoo ou não. Não é assim que funciona. O perdão não é algo para você guardar as 7 chaves e vamos ver se eu libero, porque afeta é você. Isso vai germinar dentro de você. Mágoa, ressentimento. E é simples assim.
se o Leandro começa a falar mal do irmão, ele é tão ruim quanto. E pior, vai provar que era tudo aquilo. Pegou a visão? Às vezes você sim, não era. Mas devido à raiva, à mágoa, acaba cometendo erros que vai dizer assim, então ele era isso mesmo. Então você só se prejudica. Não cabe desculpa para esse outro irmão, porque ele fez de propósito. Então, se ele quiser pedir o perdão, é a hora que você tem que liberar. E não libere pela pessoa, libere por você. Para ficar saudável, normal, limpo, com o coração, a tua alma leve e seguir em frente. Esse é o segredo. Beleza, gente? Uma coisa importante aqui, ainda sobre essa questão, vou ler aqui um pedacinho. Perdão é diferente. O que me levaria a pedir perdão a uma pessoa? Algo que fiz e que a ofendeu. Pronto. Agora vamos falar eu pedindo perdão. Tem gente que tem problema de pedir perdão. Minha mãe, por exemplo, nunca pediu perdão. Quando ela fazia alguma coisa, pelo menos, que me ofendia, magoava, ela fazia um bolo. Jéssica, pode me magoar. Entendeu a lógica? E falava, vem comer um bolo aqui. Isso era o jeito dela de, me desculpa. Mas, uma vez a Rose falou, você não pede desculpa, não pede perdão. Ela, minha filha, eu nunca peço desculpa e nunca peço perdão, porque tudo que eu faço é de caso pensado. E essa era a minha mãe maravilhosa. Uma peça. Temos problema. Por quê? Tem gente que diz assim, não, deixa para lá. Deixa para lá não é pedir perdão e nem liberar perdão. Cuidado que o deixa para lá é o momento em que eu guardo e deixo germinar dentro de mim. Deixar para lá não resolve. O que resolve é eu confrontar comigo e me livrar do que está dentro. Independente de quem seja. Não pense em perdão como a pessoa merece ou não merece. Não, eu mereço me livrar disso que está aqui. Pegou? Eu mereço me livrar disso, não é culpa minha. Agora, o contrário, é culpa minha. Então, para eu estar bem, aconselho, bate no peito, peça perdão a quem você magoou, a quem você feriu. Uma coisa que eu aprendi, no auge de qualquer problema, quando você levanta a mão e diz, minha culpa, me perdoa, eu errei, eu falhei, não podia ter dito isso. A outra pessoa olha e diz, como é que continua a briga? Você fez. Fiz mesmo, me perdoa. A culpa é tua. Verdade, é minha mesmo, me perdoa. A pessoa vai ficando sem argumento para a briga, porque para ter briga tem que haver resistência. Quando eu assumo o erro, eu peço perdão, eu neutralizo a resistência. Porque a partir daí a pessoa quer guardar a raiva, guarde. Mas eu estou me livrando aqui desses sentimentos. Cuidado, porque a gente tem a tendência de achar que guardar sentimentos, mesmo de culpa, eu errei e agora, não, eu me culpo por ter magoado a Jéssica, eu me culpo por ter ofendido a Patrícia Neves. Isso não resolve nada. Se ninguém nunca disse isso, estou dizendo. Bater no peito e dizer, isso é culpado, o erro é meu, não ajuda em nada. Outro dia eu vi alguém choramingando e eu fiquei com pena, bem verdade, porque ouviu numa ligação de viva voz a pessoa do outro lado falando mal dela. Só que não sabiam que ela estava perto e estava em viva voz. Ela pegou, que ela ouviu, ela saiu de perto, mas ficou muito mal. Porque é uma pessoa que ela gosta. Regra para ficar muito mal, tem que ser alguém que você gosta. Ela ficou muito mal. E ficou quieta.
Ninguém sabia, nem quem estava com o celular em viva voz, nem quem estava do outro lado da ligação, metendo a língua. Quando ela chega diante da pessoa que estava metendo a língua, oh, querida, tá, aquela coisa muito maravilhosa, que a gente já sabe como é que funciona. Só que imagina a pessoa respirando fundo, lembrando das coisas que ouviu, e tendo que aturar a pessoa dizendo, não, você é uma benção, você é de Deus, você é maravilhoso. Entenda uma coisa, se o inimigo olhar e ver que é um bom caminho para tentar afetar você, ele vai ficar nisso. Tem sentido ou não tem? Se a estratégia, é interessante isso, pastor Ismael, se a estratégia dá certo, para que mudar? Durante muito tempo, eu ficava com raiva da vida toda vez que eu me estressava, magoava e me ofendia com alguém. E isso acabava comigo e eu levava tempo para me recompor. E o inimigo só ficava nisso, toda hora levantava alguém, só mudava a figura. Eu falei, uma hora eu parei e falei, chega, criei o fala com a minha mão. Não tem mais problema. Porque quando eu vejo qualquer indício, vai resolver isso? Não. Vai procurar para tratar? Não. E essa questão? A pessoa está pensando de você. E a minha regra final, esse irmão desses dois são gêmeos, juntos faz assim, ó. Quer pensar, pensa, quer achar, acha. Cara, que leveza é a minha vida. E incrível, raramente acontece agora. Por quê? O inimigo teve que mudar de estratégia porque não funciona. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida porque você sinaliza para o inferno. Isso funciona comigo. Isso me tira do centro, isso me desanima, isso afeta a minha fé, isso me deixa mal. Pronto, o inimigo vai mudar? Não vai. Então pega a visão aí. Se te afeta, reforça o lado que afeta. Identificou a fragilidade? Fortaleça o lado frágil, para que não afete. Não aceite ser afetado, porque isso faz toda a diferença. 2.2. Perdoar não é esquecer. Jéssica, lê por favor. Perdoar não é esquecer. Bom dia, paz do Senhor, pessoal. 2.2, perdoar não é esquecer. Outro grande equívoco em relação ao perdão é achar que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Ou alguém acha que Deus sofre amnésia depois de perdoar alguém, só porque ele diz, perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Parafraseando o texto, seria o mesmo que dizer, quando eu perdoo, não fico trazendo aquele problema de volta à memória. Para mim, um assunto está encerrado. Perdoar é, chega, não quero falar disso. Ponto. Encerrou. É claro, cuidado, olha o detalhe que eu vou dar até um exemplo. Teve uma irmã aqui na igreja, anos atrás, que veio exorcizar um demônio em mim. Era da igreja, no templo antigo, na tesouraria. Deus deu a ela a visão, que a época que a igreja estava numa situação duríssima, tudo dando errado, a gente não sabia o que ia fazer da vida. E todo mundo orando para Deus mudar a sorte da igreja, que parecia que a igreja ia acabar mesmo. A sensação que estava no momento é que a igreja ia acabar, não dava para fazer mais nada. E aí Deus revelou para ela o problema. Era eu o problema. Que o diabo tinha entrado em mim. Porque ela teve uma visão de eu nesse terreno aqui, era no mato, né? Eu ali naquele canto, uma vela vermelha e preta, um aguidá e eu agachado. Na hora, Deus falou com ela. O demônio que está nele está impedindo o fluir da obra. Tem que sair esse demônio. Mulher de Deus que ela era, veio aqui na igreja, atrás de mim, para me ajudar tirando o demônio de mim. Essa é a história dela. Que ela chega aqui, conta essa versão para mim e já parte para exorcismo.
Ah, demônio. Vai sair, começou, sai, amarra, 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 sai, demônio. E quando eu tentava falar, cala a boca, demônio. Isso, a minha sorte é que o filho dela estava na igreja ensaiando e a Patrícia estava na secretaria. Eu comecei a gritar, Patrícia, socorro, Patrícia. A Patrícia vem correndo e dá de cara com a cena. Ela segurando meu braço, sai demônio, e eu com medo de mexer, que ela era miúda, de eu puxar o braço, derrubar ela e falar, o demônio machucou ela. E eu falando com a Patrícia, me ajuda aqui, Patrícia, faz alguma coisa, Patrícia. A Patrícia saiu correndo, desesperada, chamou o filho dela e veio. E aí foi, o filho pegou ela e puxou ela, e ela saiu me ameaçando. Eu vou voltar, demônio. Você está aí ainda. E assim acaba a cena. Ela não voltou para expulsar o demônio, mas saiu da igreja, porque ela disse, não vai ficar na igreja com o pastor endemoniado. Certo ela. Não tem sentido, né? Passam-se muitos anos. Um evento aqui na igreja, não lembro qual, igreja lotada, ela me aparece no culto. Até aí, o culto é público. Termina o culto, ela vem falar comigo. Pastor, tudo bom? Tudo bem. Eu estou pensando em voltar para cá. Quem já me conhece sabe que eu tenho esse problema, né? Eu combino a falta de filtro com o deboche. Então, eu sou irritante. Por isso que eu digo, não tente me defender. Normalmente, eu arrumo o problema. A culpa é minha. Não me defenda. Você vai estar perdendo seu tempo que eu vou dizer. Fiz mesmo. E esse caso é um desses. Que ela falou, eu estou querendo voltar, posso te fazer uma pergunta, irmã? Quem te garante que o demônio saiu? Quem te garante que neste momento, nariz, você não está falando com o demônio ainda? Por isso eu considero muito perigoso para a irmã, que sabe que não conseguiu expulsar o demônio daquela vez, de voltar para cá, para lidar com um pastor ainda endemoniado. Por isso te aconselho a ficar aonde a senhora está, porque a senhora não vai ser recebida aqui. Pode ser eu falando, pode ser o demônio falando, mas a senhora não vai ser recebida aqui, tá bom? Ela falou assim, eu achei que você ia tocar nesse assunto. Falei, então tá bom, Deus abençoe, vai com Deus. E as coisas saíram. Nunca mais vi, graças a Deus também. Que depois aí havia expulsando demônios, sei lá. Mas você pergunta, ficou alguma mágoa? Não. Você ficou com raiva? Não. Você lembra? Estou te explicando que eu lembro tudo. Ficou algum sentimento? Não. E quando ela veio? Não. Só me posicionei. Cuidado, tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem não perdoar, esquecer. Não. Tá bom, eu lembro, mas perdoar é dar outra chance. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Pegou a visão ou não? Não é esquecer, você lembra. O que você usa... aqui, esse é o ponto. O que você faz com a lembrança? Você não alimenta mágoa, rancor. Não. Não cobro mais, não levo mais em conta. Perdão é isso. Mas você não pode ser bobo de dar a mesma oportunidade para a mesma pessoa que ela não mudou. Tem pessoas que vão mudar, que bom, graças a Deus. Mas tem pessoas que, se você der outra oportunidade, vai fazer de novo. E cuidado, olhe em volta, não está fazendo com você naquele momento, mas se você observar, ela está fazendo com outros. Se está fazendo com outros, você deu a oportunidade para fazer com você. Cuidado, ter um coração limpo não significa ser bobo, significa ser puro. Pureza não tem nada a ver com ser bobo. A experiência faz você, não vou correr esse risco. Por isso é tão claro o texto que diz, simples como pomba, prudente como serpente.
Não venha para cá. Eu mandei um vídeo para a Rose esses dias, que o pastor falando sobre inveja, ele diz o seguinte: todo invejoso é bajulador, cuidado com bajulação. Você viu? Eu falei assim, caraca, que bom que eu não gosto de bajulação. Isso é uma maravilha, isso é uma benção. Uma vez eu estava vindo na rua, o demônio me bajulou, Tuninho. Estou falando, eu vi que era demônio. Eu vim andando na rua, ele parou do meu lado, veio andando, oi pastor, rapaz, tudo bom? Tudo bem. Você é uma benção, pastor. As pessoas que não veem valor em você não sabem o quanto você tem valor. Cara, esse lado meu ficava tudo dormente, isso é demônio. Falou alguma coisa ruim de você? Não, só elogios, me botou nas alturas. E eu o tempo todo com agonia. Porque eu falei, isso é demônio. Cuidado, hein? Primeiro, você não precisa de ninguém te bajulando, dizendo que você é. Você já sabe quem você é. Teu relacionamento é com Deus. Para de querer que as pessoas fiquem te bajulando. Você vai atrair invejosos para perto de você. E normalmente quem bajula é falso. Está falando da boca para fora, não é verdade. Cuidado. Vitor. Com certeza é algo assustador. Me corrija se eu estiver com o pensamento errado. Por exemplo, você vê no povo de Israel, principalmente na época dos juízes, né? Onde Deus ele abençoa o povo erra, o povo paga o preço pelos seus erros, mas depois Deus faz totalmente de novo, levanta juízes, vai lá, liberta o povo, abençoa o povo erra de novo. Então você vê Deus ele não só perdoando, mas fazendo novamente. Eu posso usar só a questão? Me corrija se estiver errado, não, por favor. Você está certíssimo. Só que uma geração morre toda vez que isso acontece. Porque tem uma matemática, por exemplo, no caso dos juízes. Uma geração inteira, ele entrava, socorria. Elas se metiam em rolo de novo, viviam em guerra, eram oprimidas e ele vinha e socorria. Aquela geração sofria de novo, ele deixava. Acabava que uma geração morria sofrendo e uma nova vinha, ele socorria de novo. Isso acontece, a mesma coisa acontece com o povo de Israel. Ele diz, ok, só que não foi 40, ele trabalhava muito com 40 nesse período, né? Só que ele fala assim, não, tá bom, ia ser 40 dias. Ok, eu não vou impedir o povo de entrar na terra, não. Colocaria o povo na terra, mas essa geração morre. Jovens e adolescentes são poupados, mas os adultos todos vão morrer no deserto. Isso é perdão de Deus. Cuidado com o nível de Deus perdoa, porque o mesmo Deus que perdoa, Deus que, tá bom, você está perdoado, morra. Não é curado. Você está perdoado, mas vai passar por isso. Ah, mas o fulaninho, o Senhor deu oportunidade. Deu, no leito de morte. Eu já passei por isso tantas vezes, já perdi a conta. De falar assim, o Senhor está te garantindo salvação, mas você não sai desse leito. E a pessoa morrer. Você vai olhando na Bíblia e você vai ver poucos casos de pessoas, o Isaac, eu preguei outro dia sobre o Isaac, toca uma vez na arca e se não tem segunda chance, cai morto na hora. Davi, que comete um erro, que fez a contagem do povo, lembra do censo? Aparece um anjo no meio do arraial, matando o povo. Olha, Davi resolve contar e o anjo sai matando o povo. Davi se desespera, faz um altar para fazer um sacrifício para pedir perdão ao Senhor. E o anjo para de matar. Mas nisso já tinha morrido 1 tonelada de gente. A gente tem que tomar cuidado quando fala, não, o Senhor perdoa. Cuidado! Porque o Senhor perdoa, não leva em conta, mas não tenta a sorte. Porque Ele não trabalha com a sua vida, Ele pode simplesmente
deixar você morrer e abençoar o Theo. E até cumprir promessas, porque ele é tão amoroso, promessas que você perdeu, ele cumpre na vida do Theo e do seu neto. Coisa linda isso. Mas e você? Ele deixa morrer. Aí que está, a gente sabe isso, porque são 24 anos de igreja, já vi gente que ouviu promessas maravilhosas aqui, que já morreram. Dessa igreja. Promessas fantásticas, e já morreram. Deus, e tem um jeito meio estranho. Outro dia quem falou comigo, Vitor, sobre Deus, eu falei assim, eu tenho medo. Tenho medo, eu não gosto nem de profeta entregando muita coisa. Eu gosto muito de Jorginho, acredito muito no Jorginho. Mas quando o Jorginho pega o microfone, eu vou lá para fora. Eu não quero nem ouvir nada, eu não quero nem que ele me chame. Porque eu tenho pavor, porque é muito comprometedor ouvir Deus. Porque ao mesmo tempo que pode ser uma bênção, pode ser uma maldição para a tua vida. Se você não faz, como era o povo de Israel, né? Levantavam um juízo, mas já tinha morrido tanta gente. Levantavam um juízo, mas já tinha morrido tanta gente, porque é um negócio absurdo. E a gente às vezes está dizendo assim, não, Deus sempre dá uma segunda chance. Não é verdade isso. O Senhor pode salvar você, mas Ele não faz questão de te garantir vida aqui. E esse é o ponto. Eu quero experimentar as promessas. Então se acerte você aqui. Para que as promessas se cumpram. Posso errar? Pode. Mas cuidado, a recorrência do erro coloca você numa classificação perigosa, porque diz que quem peca habitualmente não é de Deus. Tem gente dentro da igreja, não nossa não, mas outra por aí, que peca habitualmente e está achando que está dentro da graça e do perdão de Deus. Perigoso. Então, esse ponto tem que ser muito bem avaliado. E isso para nós também temos que aprender. Posso e devo liberar o perdão, mas se alguém traiu a sua confiança, não bota dentro da tua casa de novo. Isso não é perdão, isso é tolice. Não coloca. Tinha uma best friend que deu em cima do Adriano. Não, mas ela pediu perdão e se arrependeu. Agora a gente é best friend de novo. Se eu fosse você, falava assim, ok, mas longe do meu marido, nem quero você na minha casa mais. Nos vemos lá na igreja. Por quê? É sua família e você coloca o seu esposo em risco. Pronto. Não é maldade, entenda isso, não é maldade. Procurar, tem alguma coisa contra ela? Não tenho. Gosta dela? Gosto. Trata bem? Trato. Mas eu não vou colocar minha família e meu casamento em risco por causa disso. Eu tive, o Mateus se apaixonou por uma menina. O Mateus era assim, 2 dias de namoro, apaixonado. E eu tinha um pavor disso arrumado. E um dia ele caiu nas malhas finas de uma menina. Que eu soube, eu falei, não. Detalhe, sempre gostei da menina. Sempre gostei. Mas não para ser nora e não para ser mãe dos meus netos. Olha, percebeu a diferença? Chamei ele e falei assim, pode desgostar. Mas eu estou gostando. Desgoste. Se você não desgostar, eu vendo o seu carro, tranco a faculdade, arrumo um emprego no céu, alugue uma kitnet e vai viver a tua vida. Mas eu não quero apoiar isso, não. Escolha. Aí ele viu, juntou o Daniel, juntou a Rose em cima dele, cercaram ele. E falou, Mateus, teu pai está falando sério, Mateus. A Rose chorando, Mateus, pelo amor de Deus, Mateus. E ele me chamou, pai, pode deixar, eu vou conversar com ela. E eu falei, como eu não fugi da raiva, falei, pode falar que foi eu que disse. Tá bom? Diz que a culpa é minha, pode botar. E o Mateus falou, a moça me procurou. Poxa, pastor, o Mateus falou que nem pensar em namorar comigo. Por quê? Porque você é uma piriguete. Ou você esqueceu que eu gosto de você, mas eu te conheço. Que você já namorou tantos garotos na igreja que perdeu as contas. Eu não quero essa nora e eu não quero essa mãe para os meus netos. Você não. Te amo, gosto de você, oro para que o Senhor mude a tua vida. Mas não vou colocar a minha história da minha família em risco por conta de você. É só isso.
Ele, pastor, eu achei que você ia falar isso. Espero que você mude, mas eu não vou arriscar minha geração por conta disso. Acabou. Somos amigos até hoje, nos falamos até hoje, gosto dela até hoje. Mas na hora de, é mágoa, ressentimento, se ela quisesse ter, eu até dei motivo. Mas eu não vou ser inocente e dizer assim, não, a pessoa é sincera, eu vou dar uma chance. A que nível você quer se arriscar na chance? Entendeu o ponto? A que nível? Alguns erros, como que eu digo isso? Não é ausência de perdão, não é esquecer, mas alguns erros cometidos, você tem que acender uma luz vermelha. Espera aí, já fez isso antes. Espera aí, não aceito, essa postura é perigosa. Você tem que, não é todo erro é igual, perdoou, acabou. Quebra de confiança. Você perdoa, você tem que perdoar. Mas você não pode querer botar no mesmo patamar de confiança de novo. Você toma cuidado. Não é maldade, não é mágoa, não é ressentimento, é sabedoria. Você não pode correr riscos. Então, preciso que você entenda. Aí, o pastor falou que a gente tem que abrir o coração e receber todo mundo de volta. Você vai se arrebentar. É certo isso acontecer. Então, tome cuidado, por favor. Esse é o ponto. O segundo ponto. Eu tenho que abrir meu coração e liberar, ok? O texto termina assim: quando eu perdoo, não fico trazendo aquele problema de volta à memória. Mulher gosta de fazer isso, porque mulher é um bicho estranho. Não, tá bom, deixa para lá, morreu isso, não se fala mais nisso. Acontece qualquer coisa. Aquela vez, 20 anos atrás, aquela vez, e ela vai detalhar. Era o dia tal, era uma sexta-feira, era umas 10 horas da manhã. Mulher tem uma memória de elefante. Aí ela diz no final, mas eu te perdoei. Assim, tem a hora que você vai assim, peraí, perdoou, mas guardou tantos detalhes e trouxe de volta. Se traz detalhes demais de volta, eu acho que deve se questionar. Será que perdoou mesmo? A memória é interessante. A memória ela é perigosa, porque você não consegue trazer toda hora alguma coisa que não venha besuntado de sentimentos. O luto, por exemplo. Quem já perdeu alguém que ama? Você lembra, você guarda no coração. Mas se você remeter à memória a perda, aquele momento, período da perda, você vai ficar mal agora. É impressionante o que a memória faz. Você vai chorar. Vai dar até dor. Mas, meu Deus, anos já se passaram. Mas por quê? Porque a memória, se você deixar ela ficar trazendo tudo de volta, ela não separa, não. Então, você tem lembrança. Deixa a lembrança. De vez em quando, saudade do meu pai, da minha mãe. E acabou e isso, segue a vida. Se começar a puxar, daqui a pouquinho você está arrasada, você está arrasado. Isso vale para erros que cometem com você. Se toda vez que você olha para a pessoa, você puxa na memória, como não vai guardar mágoa, ressentimento, rancor, isso vai afetar você. É onde a diferença com Deus. E lança no mar do esquecimento, sabe? Porque ele não traz de volta. Se algum profeta se levantar e falar com você, eu lembro o que você fez no verão passado, pode repreender Satanás. Deus não lança na cara o que ele já perdoou. E se você vive lançando na cara alguma coisa a alguém, você não perdoou esse alguém. Ponto. Então reveja o seu conceito a nível de perdão, porque simplesmente não cobro mais, não lembro mais, segue a vida. Porque a gente quer que isso aconteça com a gente.
Tem gente aí que não foi boa pessoa, mas parece que teve amnésia. Se acha hoje o santo dos santos. Mas quando é dos outros, não é isso tudo não. Quando era jovem... Agora, vê se a pessoa fala, eu também não sou isso tudo não, porque quando eu era jovem... A Rose ontem, a gente estava lá em Vassouras, aí passamos em frente à praça de Vassouras, e aí ela olhou atrás da igreja, lá da igreja católica, e falou assim, menina, você não sabe o que eu lembrei agora? Foi o quê? A gente se pegando aqui atrás da igreja. Foi Rose. Que lembrança é essa? Aí ela olhou para mim, você não era fácil não. Que acusação é essa, inimigo? Eu sou homem de Deus, rapaz. Aí ela fecha. Ainda bem que a gente casou. Me ajudou demais essas colocações. Pô, tinha vindo de um culto abençoado, eu preguei tão feliz. O inimigo se levantou e já acusaram. Eu lembro o que você fez aqui nessa praça comigo. Ou seja, a gente não fez junto, não. Eu fiz com ela. O legal foi isso, né? Para acusar, a pessoa dá um passo atrás. Ó, que absurdo que você fez. Fiz com quem? Foi comigo, mas foi você que fez. É assim que acontece. Você vai ver, gente, estamos juntos. Não está, não. Ele vai dar um passo atrás e a culpa é tua. Ele vai dar um passo atrás e vai lembrar o que você fez. Esse é o histórico. Então, aprenda. Não cobre mais. Não guarde mágoa. Não guarde sentimento. Não tente trazer de volta. Mas resguarde-se. Use como experiência para que não aconteça de novo. Letícia. Eu fiquei anos da minha vida amargurada, entristecida, esperando um perdão do meu pai que nunca veio. Ele nunca pediu perdão e até hoje nunca pediu. Então eu resolvi perdoar sem ele pedir perdão. Eu escrevi uma carta para ele perdoando, liberando e me liberando, porque eu estava acorrentada àquilo. Depois que eu pedi esse perdão, hoje as pessoas falam assim, por que você não convive com o seu pai? A minha convivência com ele é eu tenho um paliativo, para não morrer, talvez um vínculo de pai e filha, mas eu não faço mais questão, para me resguardar de não passar por aquilo outra vez. Sim. Porque eu mudei, eu pedi, eu liberei, eu não tenho mágoa nenhuma, as lembranças vêm, mas não me faz sofrer. Mas eu tive que me afastar para me resguardar de não passar por aquilo outra vez. Isso não é maldade. Eu perdoei, eu liberei, eu só não quero passar de novo o processo que eu já passei com ele. Existe um ponto aqui que é muito importante. Olhe para o outro lado e faça uma pergunta. Aquela pessoa mudou? Então, eu liberei o meu coração porque eu não queria carregar o peso. Mas, do outro lado, existe uma pessoa que não mudou. Essa pessoa que não mudou, ela vai errar novamente. Se eu abro a margem, eu vou passar de novo e pode ser pior do que a primeira. Então, isso não é maldade, entenda, por favor. É cuidado com você, é cuidado com a sua família, é cuidado com a sua vida espiritual, porque o processo de liberar perdão, a desculpa é fácil. Lembra que começamos assim? Pede desculpa, acabou, morreu o assunto. Mas quando chega no nível de sentimentos que precisam ser liberados, está aqui dentro, é uma batalha, e muitas vezes o inimigo usa isso contra nós. E isso pode afetar profundamente, espiritualmente, a gente, e nos impedir de ter um relacionamento saudável com Deus, com o Espírito Santo. Então, tem que ser evitado. Repito, tem que ser evitado. Evite o risco, evite o confronto, evite colocar sua vida espiritual em risco. Fuja de qualquer possibilidade. Eu entendo, e já preguei isso aqui, vou repetir mais uma vez. Crie círculos de relacionamento, muito próximos, médios, distantes ou fora do último círculo. E vai trazendo para perto e colocando para longe. Isso não é fixo. Tem hora que você vai ter gente muito perto, tem hora que você vai ter gente um pouquinho mais distante. Vai avaliando caso a caso.
e vai ajustando. O que for melhor para a sua vida espiritual, para a sua saúde mental, psicológica, psicossomática, você precisa avaliar isso. É a sua vida, é o seu relacionamento com Deus. E não adianta você falar, Senhor, eu estou assim, mas a culpa é de A, de B, de C. Não adianta. Se você está assim, só o teu coração pode ser tratado. Deus não vai tratar do coração dos outros pela sua oração. É o seu. Libere e não corra risco de deixar entrar. Faz o quê? Evita. Não chega nem ao risco. Larguei para lá e larguei para lá. Senão você vai acabar tendo problema de novo e é ruim. Porque você vai acabar sendo cobrado de sentimentos que não tem culpa. Mas passa a ter porque você guardou. E aí isso vai afetar você espiritualmente. Como eu falei na aula de teologia da oração, né? Relacionamentos rompidos provocam obstáculos na nossa oração. E a gente tem que tomar cuidado. O Senhor vai nos cobrar isso, porque faz parte do processo. Não é ser bobo, mas é ser puro de coração. A pureza é se livrar de qualquer contaminação que possa nos afetar. Fechamos, gente? Vamos parar por aqui. A gente continua na próxima aula. Só queria ler um texto para fechar. Jeremias 31, 34. Jeremias 31, 34. Lê para mim, Coquinha. Coca. Que cabelo branquinho é esse? Nevado. Jeremias 31, 34. Que o Eduardo é novo, tem que ajudar ele a achar as pessoas. Jeremias 31, 34. Só para a gente fechar. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel. Jeremias 31, 34. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque eles perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Lê de novo esse finalzinho. Perdoarei. Perdoarei a sua maldade. Ixi. Diz o Senhor, porque ele lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ponto. O que você fez até aqui, o Senhor está dizendo, vou zerar. Isso significa o quê? Que a partir de agora você pode aloprar? Faz o que você quiser? Está garantido? A memória do Senhor vai ser apagada imediatamente, recorrentemente? Aproveite a oportunidade e viva uma vida diferente. Esse é o recado do céu para você. Aprenda com Deus. Daqui para frente, faça diferente. Senão, vai ser cobrado novamente. Não pelo passado, mas pelo presente. Só que às vezes a gente tem que parar e avaliar. Até que ponto? Trazer para perto é um risco. Até que ponto? Dar oportunidade é um risco. Eu entendo. Outro dia alguém falou, pastor Ismael, a vida de pastor é muito injusta, né? Porque pastor lida com todo mundo errando e tem que ter paciência com todo mundo. Quando ele erra, a igreja nunca tem paciência com ele. E é verdade, eu não lembro de nenhum caso que o pastor errou e que foi tratado igual o pastor trata as ovelhas. Não lembro. Sempre é. Amarra no poste, taca fogo e dança em volta. E aí aqueles inimigos aproveitam para se juntar ao bando e comemorar junto. É assim que funciona. Aí alguém diz, mas isso é muito injusto. Eu falei, não. Quem manda o pastor pregar isso? A nossa pregação nos condena. E aí, se eu estou falando hoje de perdão, essa pregação me condena, porque eu tenho que liberar perdão para todo mundo, senão eu sou um hipócrita falando aqui.
A gente que sobe no altar para pregar, quando a gente prega o que não vive, somos hipócritas. Isso é o que Jesus fala. É só com os lábios, o coração está longe. Então, nós temos que viver. Então, essa vivência tem que ser passada para a igreja. A igreja tem que viver, porque vai querer ir lá fora pregar para as pessoas uma verdade que não é sua. E as pessoas vão ver que você fala e não vive isso. Mas uma coisa é, sou verdadeiro. Outra coisa, sou inocente demais. Não aceite essa possibilidade, porque isso pode se voltar como uma fragilidade contra você, tá bom? Semana que vem nós continuamos 2.3, perdoar não é mera formalidade. E a gente fecha a lição na próxima aula. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, aprendendo da Tua palavra. Continue tratando conosco, falando aos nossos corações, nos edificando através da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.